Hoje nós vamos ver os três tipos de laço que a gente tem no C, o for, o do while e o while, usando números fatoriais. E aí galera, beleza? Hoje nós vamos ver os três tipos de laço que existem na linguagem C, que é o for, que é o para em inglês, o while, que é o enquanto, que a gente viu já em pseudocódigo, e o do while, que é o faça enquanto. Para exemplificar esses três tipos de laço, eu vou usar a função fatorial. Vocês sabem que o fatorial serve para contar número de permutações. Então, por exemplo, se eu tenho 5 coisas e eu quero saber o número de permutações que eu tenho dessas 5 coisas, vai ser 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, um outro exemplinho para ficar mais fácil é pensar aqui, por exemplo, em 3 letras, A, B e C. Quais são as possíveis permutações que eu tenho de A, B e C? Como são 3 letras, eu tenho 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, certo? Que é 6. Por que isso, Se eu fizer as permutações aqui do A, B e C, vai ser assim: ABC, ACB, B, AC, BCA, CAB e CBA. Essas são todas as permutações possíveis que eu tenho para essas 3 letras A, B e C. Então, só antes da gente ver o algoritmo para calcular o fatorial, eu estava vendo um canal que se chama Vsauce, que é de ciências, é um canal divertido falando sobre coisas científicas, e ele falava sobre o fatorial. Depois eu vou colocar o link na descrição para você dar uma olhada. Ele falava, por exemplo, sobre o número de permutações possíveis que você tem num deck de cartas. Num deck comum, em geral, você tem 52 cartas. Então, quantas permutações a gente tem? 52 fatorial. Esse número, pessoal, ele é muito gigante. Ele é 8.0658 vezes 10 elevado a 67. 10 elevado a 67 é um número muito gigantesco. Para você ter uma ideia de quando começou o universo até agora, a gente tem na base de 10 elevado a 18 segundos. Ou seja, se eu fizesse uma combinação por segundo de cartas desde que começou o universo até agora, eu não teria chegado nem perto do número de permutações possíveis que eu tenho para um deck de cartas. Com isso, a gente tem o seguinte fato: quando você embaralha um deck de cartas, é bem possível que aquela permutação nunca tenha sido vista na história da humanidade ou do universo. Não é uma propriedade interessante? Mas chega de falar de cartas, vamos lá para ver a lógica do algoritmo para resolver o fatorial. Então, como que é o algoritmo que calcula o fatorial? O que eu faço para calcular o fatorial? Eu tenho que pegar um número para o qual eu quero calcular o fatorial. Esse exemplo que eu estou mostrando é o número 5. E aí o que eu faço? Eu vou fazer sucessivas multiplicações. Então repare que eu estou fazendo a mesma coisa aqui repetidas vezes. Então a estrutura de controle que eu tenho nos algoritmos para fazer sucessivas vezes a mesma coisa é o laço, certo? Que eu vou fazer várias vezes a mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o número para o qual eu quero calcular o fatorial. Na primeira vez eu multiplico ele pelo número anterior a ele, certo? E guardo o resultado. Por exemplo, aqui ficaria 4 vezes 5, 20. Guardo esse resultado. Depois o que eu faço? Continuo fazendo as multiplicações. Multiplico o 20 pelo 3, que dá 60. E continuo fazendo as multiplicações. 60 vezes 2 vai dar 120. Certo? Multiplicado pelo 1 vai dar o próprio 120. E aí eu chego no resultado. Eu estou fazendo sucessivas multiplicações e guardando o resultado dessas multiplicações. Então esse aqui fica sendo o pseudocódigo para calcular o fatorial de um número. Tá? Só para explicar aqui o algoritmo, Fat é a variável que vai conter o fatorial, ela começa de 1, e o n é o número que vai ser lido para o qual eu quero saber qual é o fatorial daquele número. Leio o número, tá? Estou fazendo aqui usando o laço enquanto. Enquanto esse número é maior do que 1, eu faço o quê? Faço aquelas sucessivas multiplicações, certo? Então o Fat na primeira rodada vai valer 1 vezes o número que foi lido. Então, por exemplo, se for 5, vai ser 1 vezes 5. Então o Fat vai ficar com o valor de 5. Aí aqui eu decremento o n. Então, por exemplo, se era 5, fica valendo 4. E aí na próxima rodada o Fat vai receber 5 vezes 4, que é aquelas sucessivas multiplicações que eu estava fazendo. 5 vezes 4 é 20. E aí vai multiplicando, vai multiplicar por 3 e por 2. Quando o n valeu 1, o que acontece? Ele vai subir aqui, enquanto o n é maior que 1, faça. O n já não é mais maior do que 1, porque o n vale 1. Aí ele vai sair. Então ele nem vai fazer multiplicação por 1, porque não precisa. Certo? E aí aqui ele está imprimindo o Fat. Não estou fazendo as impressões aqui só para ficar mais simples, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse algoritmo e traduzir ele para C
e mostrar os 3 tipos de laços que a gente tem em C. Vamos lá. Então nós vamos ver aqui agora os 3 tipos de laços que a gente tem na linguagem C, tá? Eu vou primeiro traduzir aqui o algoritmo para C, aí a gente vai ver como é que ficam os laços, tá? Então aqui o início vira int main, né? O fim aqui é só um fecha chaves, tá? Essa parte aqui é igual, né? Int fat, eu estou declarando a variável fat, inicializando com 1 e a variável n, tá? Aqui para o leia, né? Obviamente a gente vai ter que fazer um scanf. Antes do scanf eu vou fazer um printf, né? Entre com o número para calcular o fatorial. Barra n ele pula a linha. Aqui a gente vai fazer o scanf para fazer leitura, %d e comercial n, então ele vai ler o n. E aqui vai ser o nosso enquanto. No C o enquanto então vira while, tá? A expressão lógica tem que ficar entre parênteses e o faça vai virar um abre chaves e no fim enquanto a gente tem um fecha chaves. Esse código aqui fica igualzinho em C. O imprima vira um printf, tá? Aqui eu só vou imprimir o fatorial, beleza? Vamos rodar aqui. Hoje eu estou usando o VS Code, o Visual Studio Code, tá? Como IDE aqui. É muito mais sofisticado que usar aquele compilador online, mas dá um pouquinho de trabalho para configurar. Um editor de código mais simples que você pode usar é o CodeBlocks. Então você baixa o CodeBlocks junto com o compilador. Então antes de rodar o código, eu só vou colocar um /n aqui para ele pular a linha. Eu vou compilar o código usando o GCC. Já tem o comando aqui e rodá-lo. Fatorial de 5 é 120, tá? Vamos dar uma melhorada na mensagem que aparece aqui, certo? Porque a gente aparece aqui, aparece o 5 e já aparece o 120. O que é esse 120 aqui? A gente pode melhorar a mensagem que é apresentada ao usuário, tá? Então vamos colocar assim, ó. O fatorial de lacuna é lacuna, certo? E aqui a gente vai precisar das duas variáveis, né? Do n e do fat, tá? O problema é o seguinte, do jeito que a gente compilou aqui, o n está sendo alterado, certo? A gente lê ele aqui, né? E ele está sendo alterado para fazer a conta do fatorial, certo? O 5 vira 4, vira 3, vira 2. Então a gente perde o n original. Então o que a gente faz aqui? Eu vou criar uma outra variável que vai conter o valor inicial do n, tá? E essa variável é que vai ser usada dentro do laço. Historicamente, né, a variável que é usada para ser o contador do laço, ela tem o nome de i, né? Ou jk. Tá? Então vamos usar esse nome aqui para a nossa variável que vai ser a contadora do laço. Ela começa de n, tá? E aqui todos os n's vão mudar para i. Então vamos rodar de novo para ver se isso aqui deu certo. Compila, roda, 5. O fatorial de 5 é 120. Tá? Então a mensagem já ficou bem melhor aqui. Beleza, agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de laço aqui do C, que é o do while, faça enquanto. A gente viu o while aqui que a gente já tinha visto no pseudocódigo, agora a gente vai ver o do while que a gente não tinha visto no pseudocódigo. A diferença do while para o while é que o do while faz a checagem da expressão lógica só no final do laço. Então ele roda uma primeira vez e depois checa. Tá? Onde que eu vou usar esse laço aqui? Se a gente rodar esse programa, pessoal, do jeito que ele está aqui, o que vai acontecer? Se eu colocar um número negativo, ó, ele está falando que o fatorial de menos 5 é 1. Tá? Na verdade, não existe fatorial de número negativo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Quando o usuário digitar um número negativo, a gente não vai calcular o fatorial. A gente vai pedir um próximo número positivo para ele entrar. Então, para isso, o que eu faço? Eu posso fazer um do while, né, e prender o usuário nessa escrita e leitura aqui. Tá? Assim, eu só vou sair desse laço quando ele me digitar um número válido. Então, do, esses caras aqui vão ficar dentro do while n é menor do que 0. Então, fatorial, a partir do 0, eu vou fazer o cálculo. Se o cara digitar um número menor do que 0, ele vai ficar preso aí e vai pedir um próximo número. Tá? Vamos ver se funciona aqui. Compila, roda. Se eu digitar um número negativo, ele fica preso, tá vendo? Tá? Então, eu tenho que entrar com um número positivo para ele calcular o fatorial. Beleza? Então, esse aqui é o do while. Tem até um meme aqui do Papaléguas que eu queria mostrar para vocês. Um meme do while, tá? Então aqui, tá vendo? Ó, o Papaléguas está usando o while. Então, enquanto não está na beirada, corra. E o Coiote está usando o do while. Ele corre primeiro e depois checa se está na borda, tá? Então, como ele corre primeiro e depois checa, ele dá uma corrida e depois checa, então ele vai cair, tá? Então, esse aqui é uma brincadeirinha, um meme, comparando o while com o do while. Beleza, a gente já viu o while e do while. Falta um tipo de laço que a gente tem no C também, e também em pseudocódigo, mas não tinha mostrado para vocês, que é o laço do tipo for, é o para. O para funciona da seguinte forma, a gente vai usar ele quando a gente souber o número de vezes que o laço vai rodar. Quando a gente já souber de antemão o número de vezes que o laço roda,
eu posso usar um for, não preciso usar o while. Então eu vou alterar esse mesmo programa aqui e vou trocar esse while aqui por um for. Vai ser bem fácil, vocês vão ver. Como a gente já tem um i aqui, ó, a gente já vai usar esse mesmo i como a variável contadora do laço for. O for fica assim, ó, for, ele tem 3 partes aqui dentro, né, da expressão do for dentro dos parênteses. A primeira expressão vai ser essa daqui, ó, i recebe n, tá? É a expressão que inicializa a variável contadora do laço. Então o i começa de n. Enquanto esse i for maior ou igual a 2, eu vou ficar aqui dentro, certo? Eu quero que o i vá de n até 2. Quando ele for menor do que 2, eu não preciso fazer multiplicação por 1. Então ele já sai do laço. E aqui, ó, na terceira parte, então a primeira parte é a inicialização, a segunda parte é a expressão lógica que ele verifica no final do laço para ver se vai continuar dentro do laço, igual o while mesmo. Ele checa também quando eu entro no laço, como while. E a terceira expressão é o incremento da variável, incremento ou decremento no caso. Tá? No caso, a gente está decrementando o i. Então essa expressão aqui, que decrementa o i, ela vai ali para o laço for. Ela vai ficar aqui. Tá? Então, porque o que acontece? O que eu faço? Aqui não tem esse ponto e vírgula. A cada rodada do laço, no final, ele vai executar essa expressão. Tá? Vai fazer o i receber i menos 1. Tá? Então, isso aqui executa no começo do laço. Isso aqui é cada rodada do laço, inclusive na primeira, antes de entrar no laço. E essa daqui, ele executa sempre no final do laço. Certo? Então, ele vai decrementar o i a cada rodada do laço. Tá, então vamos rodar esse cara aqui para ver se está ok. Fatorial de 5 é 120. Então a gente obteve o mesmo resultado que a gente tinha lá com o while. Eu vou mostrar um outro comando que a gente tem em C aqui. Esse comando aqui, ó, i recebe i menos 1, ele pode ser simplificado para i menos menos. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o i menos menos é equivalente ao i recebe i menos 1. Tá? E fica mais simples, né? Esse operador aqui é um operador unário, tá? Ele vai pegar esse i e vai decrementar de 1, beleza? Então esse é o laço for. Então agora que a gente viu como é que funciona o for, né? Esse for aqui, o que está acontecendo? Ele está decrementando, ele começa de n e vai até 2. A gente pode também ir incrementando, tá? E o resultado aqui vai ser o mesmo, que eu vou começar de 2 e chegar no n, tá? Então vai ser 2 vezes 3, o resultado de 2 vezes 3 vezes 4, o resultado de tudo isso vezes 5 até chegar no n. Então eu vou alterar isso daqui para ser um laço que vai incrementando. O i agora vai começar de 2 e aqui eu vou trocar a expressão lógica, né? Enquanto esse i é menor ou igual a n, e o i agora, né, ele vai incrementar, vai ser o i mais mais, em vez de ser i menos menos. Então vamos aqui compilar e rodar. Beleza, fatorial de 5 é 120. Também está funcionando. Vou fazer uma última alteração nesse programa aqui, que é o seguinte, pessoal. Olha só, vou rodar. O que acontece se eu tentar calcular o fatorial de 17? Olha só o que acontece. Ele me dá um número negativo. Por que acontece isso? Porque estoura, né, a capacidade do inteiro. Tá? O inteiro aqui, numa máquina de 64 bits, ele vai mais ou menos, né, de menos 2 elevado a 32 até 2 elevado a 32. Como esse número aqui é maior do que 2 elevado a 32, ele estoura o inteiro, tá? Então, do jeito que está aqui nosso programa, a gente consegue calcular o fatorial somente até o 16. Para a gente mudar esse programa, né, para calcular fatoriais maiores, a gente teria que mudar o tipo do inteiro lá, usar um long, alguma coisa que caiba mais números. Em vez de fazer isso, eu só vou fazer o seguinte: o nosso programa ele vai funcionar para calcular fatorial de 0 até 16. Para cima disso, né, eu não vou deixar o usuário entrar com um número maior do que 16. Então basta eu alterar aqui nessa parte do while. Então vai ser o seguinte: se ele me digitar um número inválido, eu vou ficar aqui e vou pedir um próximo número. Então esse número inválido vai ser menor do que 0 ou maior do que 16, certo? Então se o número for maior que 16 ou menor que 0, eu vou pedir um outro número. Então vamos compilar de novo esse programa e rodá-lo. Se eu digitar 17 agora, ó, ele fica preso, tá? 20 ou qualquer coisa assim. Então agora eu só aceito números entre 0 e 16. Vamos fazer um último teste aqui, que o fatorial de 0, vocês sabem que é 1, certo? Vamos ver se o nosso programa funciona para calcular o fatorial de 0. Beleza, é 1. Né? E o fatorial de 1 também é 1, tá certo? Então olha só que legal, num programinha bem simples para calcular o fatorial, a gente conseguiu usar os 3 tipos de laço que a gente tem no C: o for, o while
e o do while. Daqui para frente a gente vai começar a fazer programas mais complexos, né, na nossa série aqui de lógica de programação. A gente vai ver vetores, matrizes, funções, recursão, registro e outras coisinhas mais. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.